Pessoal, boa noite. O professor Lucas de Matemática. Eu irei fazer essa videoaula falando sobre triângulo retângulo. Vou resolver exercício de triângulo retângulo, certo? Então, aqui tem dois exercícios, ó. Envolve triângulo retângulo, né? Vamos fazer então, ó. O número 1 fala o seguinte. Dado o triângulo ABC, retângulo em A. O que é retângulo em A? O ângulo reto está no vértice A. O triângulo não tem três vértices? Ó. 1, 2, 3. A, B, C. Quando fala retângulo em A, significa que o ângulo reto, que é 90 graus, tem esse quadradinho e esse pontinho no meio. Significa que esse ângulo aqui ele é reto, ele vale 90 graus. Então, se ele é retângulo em A, o ângulo reto está aqui, ó, certo? No vértice A. E ele falou o seguinte, ó. O lado AB é igual ao lado AC, que mede 10 centímetros. Então, ó, AB tem 10 centímetros e AC tem 10 centímetros. Quando eu tenho um triângulo em que dois lados são iguais, como que ele chama? Isósceles, né? Então, triângulo isósceles tem dois lados iguais, certo? É característica de um triângulo isósceles, certo? Triângulo escaleno é quando tem três lados diferentes. Triângulo equilátero, quando tem os três lados iguais, certo? Então, nesse caso aqui do exercício 1, é um triângulo isósceles, ó, aqui vale 10, aqui vale 10. Aí ele falou assim, qual a medida do seu terceiro lado? Então, ele quer a medida do lado BC, certo? Ele quer essa medida, tá? Eu chamei de X. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, né? O que o teorema de Pitágoras fala? Ó, hipotenusa ao quadrado. Quem que é hipotenusa? É o maior lado de um triângulo retângulo, ou o lado que é oposto ao ângulo reto. Esse ângulo não é reto? Qual lado que é oposto a esse ângulo? É o lado BC, não é? Que eu chamei de X. Então, a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, ou, né, na mesma, o lado que é oposto ao ângulo reto, certo? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vai ficar, então, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, é 100. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado é igual a quanto? 100 mais 100 é igual a 200. Quando eu tenho uma letra elevada a um número igual a um número, eu vou isolar a letra. Aqui não está elevado ao quadrado, então eu vou quadrar o número. Por quê? Operação inversa da potenciação é a radiciação, não é? Então, quando está somando, não passa subtraindo. Nesse caso, como está elevado ao quadrado, eu vou isolar o x e vou passar a raiz quadrada por 200. Que a operação inversa da potenciação é radiciação, né? X é igual a raiz de 200. Nos exercícios, nunca você vai encontrar essa resposta. Por quê? Nos exercícios, eles vão pedir a resposta fatorada, o menor valor possível. Então, eu vou fatorar esse 200 aqui, ó. Vamos lá. Ele vai pedir a menor raiz possível nos exercícios. Nunca a raiz grande, né? 200. Vou começar com 2, ó. Vou fatorar ele. 200 dividido por 2 é 100. 100 por 2 é 50. 50 por 2 é 25. Por 2 não dá. Por 3 não dá. Por 4 não dá. Mas por 5 dá. 25 por 5 é 5. 5 por 5 é 1. Então, 200 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. Certo? O que é que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Ó, a raiz não é quadrada? É quadrada a raiz, não é? Eu vou fazer assim, ó. X é igual. Como a minha raiz é quadrada, eu vou deixar esse 2 ao cubo aqui assim, ó. 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1? Não é a mesma coisa? Por que eu vou fazer assim? Porque a raiz é quadrada, para mim cancelar com o índice da raiz o expoente. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, que é 2 à terceira, deu na mesma, não vai alterar nada. Vezes 5 ao quadrado. Agora vai ficar assim, ó, x é igual. Se eu não tenho o expoente 2 e o índice 2 da raiz, então eu não posso cancelar o expoente com o índice, aí eu cancelo e o 2 sai para fora. 5 ao quadrado.
O expoente é 2, o índice é 2. Eu posso cancelar o expoente com o índice. Aí o 5 sai para fora multiplicando. Quem que ficou lá dentro? 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Portanto, o meu x vai ser 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 2. Centímetro, né? Então, nos exercícios, ele vai... A alternativa correta vai estar na menor raiz possível, né? Nunca você vai achar a raiz quadrada de 200, mas você vai achar 10 raiz de 2, que é a mesma coisa. Ou seja, eu simplifiquei, né? Eu fatorei e deixei na menor raiz possível a resposta. Certo, gente? Então parece que é difícil, mas não é, né? Agora eu vou fazer o exercício 2 aqui, ó. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Portanto, o comprimento dessa escada é D. Então, essa situação aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, não tem, ó? Ó, eu tenho um triângulo retângulo, ó. Esse ângulo aqui não é 90 graus, ó. Toda construção em relação ao solo, isso aqui não é o solo, ó. Toda construção em relação ao solo possui esse ângulo de 90 graus, porque senão a construção cai, né? Então, toda construção, né, a maioria das construções, casa, edifício, né, a maioria tem esse ângulo de 90 graus, certo? Que eu vi com um ângulo diferente, alguns prédios lá de Dubai, né, se eu não me engano, eu já vi um prédio que ele é construído, não tem ângulo de 90 graus, mas é uma coisa assim, muito rara, né? Uma engenharia muito pesada, então é muito difícil a gente ver, né? A maioria das construções aqui no Brasil, prédio, casa, a altura aqui em relação ao solo é 90 graus, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o ângulo reto, ó. Ele, na verdade, quer quem? Quer a hipotenusa. Isso aqui é a escada. Ó, a pessoa vem aqui, né, ó. A pessoa vem aqui, tem que subir na escada para chegar no topo do edifício. Então, a distância da escada até o edifício aqui, ó, na horizontal, dá 8 metros. Então, é um cateto, né, do meu triângulo retângulo. Ele quer saber a altura, ele me falou que é 15 metros. Então, na verdade, o que o exercício quer? O comprimento da escada. Isso aqui é a escada. Isso aqui é a altura do edifício, 15 metros. Isso aqui é a distância da escada até a base do edifício, ó, né? Então, na verdade, ele quer o comprimento da escada, que é a minha hipotenusa. Por que é a minha hipotenusa? O lado... Quem que é a hipotenusa? O lado que é oposto ao ângulo reto, ó. O ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. Então, é o x. Então, vamos resolver, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 1 cateto ao quadrado, 15 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 8, não é? Então, vai ficar assim, x ao quadrado é igual. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, dá 225. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. X ao quadrado é igual. 225 com 64 vai dar 289, certo? X é que, então? Raiz quadrada de 289, certo? Quem que é a raiz quadrada de 289? Vamos faturar, ó. 289. Por 2 dá? Não, né? O final é ímpar, não dá por 2, né? Por 3 dá? Por 3 vai dar? Vamos ver se vai dar, ó. 289 dividido por 3, ó. Pega o 28. 3 vezes 9 dá 27. Para 28 falta 1. Desce o 9. 19 dividido por 3 vai dar quanto? Ó, 3 vezes 6 dá 18. Dá 18, aí sobra 1. Então, não vai dar exata essa divisão, certo? Não dá exata. Então, por 3 não vai dar exata, por 4 não dá, por 5 não dá, por 6 não dá, por 7. Por 7 não vai dar também, por 8 não, por 9 não, por 10 não, por 11 não, por 12 não, vai dar por 17. Por quê? A raiz quadrada desse número aqui vai dar um número primo. O que é um número primo? Que só é divisível por 1 e por ele mesmo, né?
Se a raiz quadrada de 225 é 15 e a raiz quadrada de 256 é 16, quem que é a raiz quadrada de 289? É 17, certo? Então, x vale 17, certo? Então, no comprimento da escada tem 17. O comprimento da escada, então, tem 17 metros, que é a raiz quadrada de 289, que é um número primo, né? Certo? Espero que vocês tenham gostado, gente, da videoaula, né? Um abraço para vocês, até mais, tchau.